Olá pessoal, É, aqui eu vou mostrar aquela aula que eu fiquei devendo sobre funções trigonométricas, que é o seguinte: a gente vai trabalhar um pouco com limites trigonométricos, vamos trabalhar também com funções trigonométricas, então, aliás, derivadas de funções trigonométricas, então algumas noções de funções trigonométricas a gente tem que conhecer, certo? Embora eu já tenha comentado nas aulas, é bom a gente destacar algumas coisas importantes. São funções trigonométricas, né? Elas vão aparecer de forma muito natural, porque na natureza, fenômenos da natureza cíclica ou periódicos, ou seja, que se repetem, as funções trigonométricas elas estão associadas a esse tipo de coisa, ou seja, elas descrevem fenômenos desse tipo, por exemplo, batimento cardíaco, as ondas de rádio, o ritmo oscilatório dos braços durante uma corrida, o movimento periódico dos planetas, a vibração de átomos em cristais, entre outros. Se você for descrever esses fenômenos da natureza, aí você vai descrever através de uma função trigonométrica. Aí, antes de definir o que é uma função trigonométrica, há uma definição geral para o que seja uma função periódica. Ou seja, uma função periódica é uma função f, certo? Que ela repete, vamos dizer assim, um certo valor. Você aplica num ponto x, certo? Então você vai ter o mesmo resultado de você aplicar nesse f de x mais t, ou seja, suponha que você tem um valor aqui que você aplica f nele, aí daqui a t instantes, vamos dizer assim, está contando em tempo, você aplica o f mais esse novo ponto, ela vai obter o mesmo resultado. Então ela tem uma periodicidade, ou seja, uma repetição. Nesse caso, um t sendo período, certo? Normalmente esse t aqui é um valor positivo, certo? E você tem essas condições de que o x esteja no domínio de f e o x mais t também. Então f de x é igual a f de x mais t, certo? Então quer dizer que o gráfico da função periódica ela se repete, tipo assim, ele tem um pedaço, o período é t, certo? Então ela tem um período de extensão t, vamos dizer assim, que a partir dele, então, o gráfico volta a ter o mesmo desenho, certo? Então, a gente vai ver alguns gráficos já já. Aí as funções seno e cosseno são as funções conhecidas da gente. A gente define essas funções, a gente conhece seno e cosseno através das relações num triângulo retângulo, né? Lá no triângulo retângulo, você define aqui um triângulo, ops, vou apagar isso aqui. Pô, aqui você tem um triângulo, o desenho não está muito bem feito, triângulo reto aqui, um alfa. Então você define o seno de alfa como o cateto oposto, que é esse aqui, cateto oposto, certo? É o ângulo, aqui é o ângulo alfa, o cateto é o lado oposto, certo? Que é esse aqui, ângulo alfa, sobre a hipotenusa que é essa lado maior, certo? Então tem o cateto oposto e a hipotenusa. É a definição de seno para uma relação métrica num triângulo retângulo. Quando você define função trigonométrica ou função seno, é uma coisa maior do que isso. É uma extensão. Você está definindo uma função dentro do conjunto dos reais, certo? Você pode fazer isso através do círculo trigonométrico, como o livro faz aqui. Ele considera um círculo centrado na origem de raio 1 e fixa o ponto 1, 0. Vamos fazer esse desenho. Então aqui você teria um círculo. O desenho não é dos melhores, mas vamos supor que está bem feito. Então nesse círculo você marca um ponto de coordenadas 1 de x, 0 de y, que é o raio. Então você está aqui com esse ponto A, que é 1 de x, 0 de y. O sentido positivo para ele vai ser o sentido anti-horário, ou seja, vai ser esse sentido assim, ó, que é o sentido contrário ao do relógio, voltando assim. Então o que acontece? O sentido negativo vai ser o contrário. Então para cada x real, para cada número real que você pegar, ele vai associar um ponto P, de modo que o x vai variar de 0 a 2π. Esse 0 a 2π, essa variação no ciclo trigonométrico, equivale a uma volta.
Se ele sair desse ponto A aqui, ele está no zero e vai dar uma volta que, de tal modo que quando chegar no 2π, ele recai aqui no mesmo ponto inicial A. Então esse aqui é o ponto vamos dizer assim, de reencontro aqui do período, vamos dizer assim. Aí a partir daqui, a próxima volta só está repetindo a primeira. Então ela tem um período aí, uma periodicidade, vamos dizer assim, onde é uma repetição. Então a partir daí vai ter essa repetição de valores aí para a função seno, por exemplo, nós vamos definir já já, certo? Aí a notação é essa daqui, f de x igual seno de x. Então vale destacar aqui algumas coisas, né? Quando a gente define isso, nós estamos definindo uma função f real, dos reais, e a imagem dela que ela vai cair dentro do intervalo que vai de -1 a 1, intervalo fechado. Isso aqui é um número real, esse x. Aí tem que ter cuidado, porque quando a gente definiu aqui no ciclo trigonométrico, no triângulo retângulo, isso aqui foi colocado para ângulos. Então tem essa diferença entre você aplicar o seno para um ângulo e o seno para um número real. Porque a gente faz a transformação de equivalência entre radianos, né, pi radianos, em graus. Certo? Aí com essa transformação você tem o equivalente, por exemplo, você pega um ângulo de 60 graus, aí ele vai ter o equivalente em pi radianos, que vai ser considerado o número ali real. Então, quando a gente escreve x variando entre 0 a 2π, então esses são números reais. Se você quiser x igual a 0, 0 é um número real. Você pode colocar x igual a 1, que está dentro desse intervalo, que é um número real. Você pode colocar x igual a π, que é um número real. Você pode colocar π sobre 2, que também é um número real. Você pode colocar x π sobre 4. Lembrando que π, como a gente já sabe, tem uma aproximação de 3,1416 e mais uma quantidade infinita de casas, certo? Então é uma constante que é real, ou seja, 3,1416 é um número real que está ali entre 2 e 3. Aliás, entre 3 e 4. Quando você coloca 2π, então é o dobro desse valor, certo? Mas, para equivalência em radianos, então, o que a gente tem é isso, certo? Você tem 180 graus equivale a π radianos, certo? Então, se você quiser descobrir, por exemplo, 60 graus, aí você vai colocar x, pode fazer aqui uma regra de 3, vamos dizer assim, você multiplica extremos e meios. 180x é igual a π vezes 60, ou 60π. Então, x é 60π sobre 180, você simplifica aqui, dá 1, 60 dá 1, 180 por 60 dá 3. Então dá π sobre 3, ou seja, os 60 graus equivale a π sobre 3. Na calculadora, tem como você colocar a função de grau e você calcula seno de 60 graus. Se você quiser fazer em radianos, você vai ter que colocar o π, que tem na calculadora, divide por 3 e calcula esse seno. Então vai ser o equivalente. Você vai usar essa relação dos 180 graus aqui com π radiano e 60 equivale a x. Isso vale para qualquer outro grau que você quiser. Então 180, você lembrando que é π radianos, então para qualquer outro grau que você conheça aqui, você pode fazer. Do mesmo jeito a volta também. Eu tenho que 180 graus equivale a π radianos. Eu quero saber se eu tenho 3π sobre 2 equivale a quantos graus? X. Você faz a mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, tem π vezes x igual a 3π sobre 2 vezes 180. Aqui a gente pode cancelar esses π. 3 vezes 180 dividido por 2. Então, você pode dividir 180 por 2, que dá 90 vezes 3 dá 270. O x é igual a 270 graus. Ou seja, 3π sobre 2 equivale a 270 graus. Essa observação é importante para não se confundir na hora de aplicar a função seno a esses valores. E a imagem aqui que eu falei que cai dentro do -1 e 1,
É porque a função seno ela vai ter essa seguinte propriedade. Você está vendo aqui o desenho dela? O gráfico dela é uma ondulação, ou seja, veja que ela tem uma periodicidade, ela se repete. Ó. Se nós pegarmos esse pedacinho aqui, ó, vou fazer duas pontilhadas, duas retas pontilhadas. Esse pedacinho aqui se repete, né? Mas na verdade o período dela é de 2π. Então ela tem essa parte todinha aqui para cima e essa parte todinha aqui para baixo. Aí depois ela vai se repetindo. Então o padrão é o mesmo. Vai se repetindo, vai se repetindo. Por isso que ela tem uma periodicidade que é de π sobre 2. Porque se você for olhar aqui, aliás, eu desenhei o centro, claro. Né? Dois ficar isso aqui que eu não coloquei, é o x mais 2k vezes π, certo? Que vai ser uma volta completa no seno. Deixa eu explicar um pouco primeiro a questão da variação do seno. O módulo do seno de x é menor ou igual a 1. Isso aqui que quer dizer que o seno de x está entre 1 e menos 1. Então, a função seno ela não pode ter um valor fora dessa faixa. Você não pode calcular o seno de um número e dar 2, por exemplo. Dá 1,5. Um número maior que 1. Porque o valor do seno vai estar sempre limitado entre esses dois valores, entre menos 1 e 1. Por isso que a imagem aqui é menos 1 e 1. Certo? O período da função seno é 2π, certo? Ou seja, a cada 2π ela vai repetindo. Então, se você for ver, fazer aqui troca de tela, deixa eu passar para a lousa para a gente fazer aqui algumas observações em cima do gráfico do seno, certo? A periodicidade é 2π, então quer dizer que f de x é igual a f de x mais 2π. Vai coincidir. Por exemplo, se você fizer f de 0, vai ser f de 0 mais 2π, então vai dar f de 2π. Significa o quê? O seno de 0 coincide com o seno de 2π. Que é aquilo que eu falei. Você tem aqui um círculo. O seno aqui nesse ponto, seno de 0. Quando você dá uma volta aqui e recai novamente aqui em cima, você deu uma volta de 2π. Então o seno de 2π coincide com o seno de 0. Certo? Mas isso vale para qualquer grau. Vamos supor que eu peguei aqui um ângulo aqui, ó, de tal forma que eu estou saindo daqui agora, não do zero. Então quando eu fizer essa volta aqui todinha, aqui completa uma meia volta, aí quando eu fizer aqui completa duas voltas aqui nesse ponto, aí vai coincidir, ou seja, é cíclico, tá? Então, se eu der uma volta, eu tenho x mais uma volta, que é 2π. Se eu der duas voltas, eu tenho x mais duas vezes 2π. Né? Se eu der três voltas, eu tenho x mais 3, 2π. Uma volta eu tenho só o 2π, né? Duas voltas eu tenho duas vezes esse 2π. Três voltas tenho 3 vezes o 2π. E assim sucessivamente. Eu vou fazer x mais 4 voltas e assim mais. Por essas expressões a gente utiliza o seguinte. Isso aqui é x mais k vezes 2π. Quando esse k é um número inteiro. Ou seja,
representa o quê? Quando K for 1 é uma volta, quando K for 2 é 2 voltas, quando K for 3 é 3 voltas, quando K for 4, 4 voltas. Às vezes a gente escreve por questão de estética da escrita, x mais 2k vezes π. Você vai encontrar muito assim, ó, 2 vezes k vezes π, que quer dizer justamente isso que eu falei. Quando k for 1, você tem uma volta, ou seja, x mais o 2π. Quando você for k igual a 2, você tem x mais 4π. E assim sucessivamente. Então, equivale às voltas que a gente dá no seno para igualar, certo? Então, seno de 0 é o seno de 2π, certo? Aí, se você quiser saber, por exemplo, o seno de π sobre 2, vou pegar π sobre 2. Depois, vamos supor que esse ângulo aqui eu fiz um ângulo de π sobre 2. Né? Π sobre 2, lembrando que eu estou colocando em radianos, né? Mas que é o equivalente a. Não, eu quis colocar π sobre 4, escrevi π sobre 2. Π sobre 4, porque π sobre 2 é 90, né? 90 graus, equivale a, que é assim, ó, se π radianos equivale a 180 graus, a metade, que é π sobre 2, equivale a 90 graus. Π sobre 4 equivale a 45. Seno de π sobre 4. Quando eu der uma volta aqui, eu vou estar com 360, que equivale a 2π, 360 mais 45. Certo? 360 mais 45. Então, é a mesma coisa de eu pegar o seno de π sobre 4 e somar 2π, né? Para uma volta, né? Então, se a gente pegar, nós pegarmos aqui o π sobre 4 e dar uma volta, então o seno vai coincidir. Então, aí você faz aqui o MMC, né? 4 vezes 2, 8π. Então, dá seno de 9 quartos de π ou 9π sobre 4. Então, o seno de π sobre 4 coincide aqui com o seno de 9 quartos de π ou 9π sobre 4. Então, não tem essa periodicidade, certo? Aí, para as funções seno e cosseno, normalmente você vai ter que dar uma olhada nos arcos, vamos dizer assim, que são aqueles os ângulos notáveis, vamos dizer assim, 0 graus, 45, 90, 180, 270. Então você vai ter que mais ou menos lembrar disso. No ciclo trigonométrico eu até já conversei na sala, já falei que o seno ele vai ter os seguintes valores. Seno aqui é 0, então seno de 0 é 0. Aqui em cima ele é 1. Aqui ele é menos 1. Né? E aqui é 0. Então o seno de 0 ele vai ser igual ao seno de 2π, que é 0. Não significa dizer que ele vai dar 0 só nesses dois valores. Por exemplo, aqui no 180 também deu 0. Seno de 0 é 0 aqui também. O seno de π dá 0. Ora, mas ela não é periódica, então suponha que você está aqui no 0. Vou fazer até de vermelho. Está aqui no 0. Aí vamos dar uma volta de 200. Aliás, estamos aqui no π. Vamos dar uma volta de 100, de 2π, uma volta de 360 graus, né? Quando você der essa volta, você vai cair aqui em cima de novo. Então é de se esperar que o seno, depois de uma volta, zere. Então se o seno de π é zero, o seno de π é igual ao seno de π mais uma volta, que é 2π. Então quer dizer que dá seno de 3π. Então quer dizer que o seno de 3π também dá zero. É? Mas aí tem que ter cuidado. Ah, o seno de 4π é o seno de... Pode pensar o 4π como sendo 2π, que você sabe que é zero, mais o seno de 2π mais... Vamos pensar assim. 4 vezes π é o seno de 2π mais 2π. Já sei que o seno de 2π é zero, certo? Aliás, aqui
coincide com o seno. Desculpa, é isso que eu queria dizer. Aqui coincide com o seno desse ângulo mais o período t. Então coincide com o seno de 2π. Então o seno de 2π é zero. Então o 4π também vai ser. Certo? E se você quiser fazer essa analogia em relação aos pontos onde dá 1, mesma coisa. Seno de π sobre 2, a gente já viu, vai dar 1 π sobre 2. Então, se você der uma volta aqui, você vai estar em seno de π sobre 2 mais uma volta de 2π. Então, vai dar seno de 2 vezes 2, 4π mais π, 5π. Então, 5π sobre 2. Então, esse seno aqui também vai dar 1. Então, você faz essa relação entre os senos e os cossenos, tá certo? Aliás, entre os senos e os ângulos. A função cosseno ela vai ter propriedades análogas à do cosseno, mas só que mudando os valores nos seus respectivos pontos. Então, a gente vai ver daqui a pouco em função de dizer que a função é par ou se a função é ímpar. A gente também tem essa classificação para a função seno e para a função cosseno, né? A função seno ela vai ser uma função ímpar, certo? E o que é uma função ímpar? Não sei se vocês viram nos exercícios quando eu falei. Função ímpar é uma função que quando você coloca num valor assim, ó, seno de menos x, é menos seno de x. Ou seja, se você colocar o seno de um valor com sinal negativo, como se esse valor saísse. Seno de menos π, mesma coisa de menos seno de π. Seno de menos π sobre 2 é menos seno de π sobre 2. Você pode tirar o sinal. Isso é uma característica de uma função ímpar. A função cosseno, ela vai ter algumas coisas semelhantes, só que qual a diferença do cosseno em relação à periodicidade? O seno tem período, a gente acabou de falar, 2π. O cosseno vai ter período π sobre 2, certo? Aliás, ela é uma translação do π sobre 2 em relação ao cosseno, né? O que ele quer dizer com isso? Se você imaginar o gráfico do cosseno, ó, vamos imaginar aqui o gráfico de cima e de baixo. A lousa está um pouco poluída, deixa eu apagar aqui. Porque assim, o que nós vamos observar, se você olhar para as ondulações, tanto do seno quanto do cosseno, você vai dizer, não, professor, esse gráfico aí, eles, na verdade, é o mesmo, vai dizer, é o mesmo gráfico. Geometricamente, o desenho que você faz em cima e no de baixo é o mesmo, é uma espécie de onda, né? Como se fosse uma ondazinha que você tem, que vai oscilando, né? Vai subindo e vai descendo no seno. Aí você olha para o cosseno e vê que realmente também tem a mesma característica. Mas então o que é que muda? O que é que muda é os valores que ele obtém, que você vai obter. Então assim, o seno e o cosseno, eles vão ter o gráfico similar, que é esse desenho aí, só que em valores diferentes, né? Nós não vamos ter seno de zero, por exemplo, é zero, seno de 2π é zero, mas o cosseno não dá esses mesmos valores, certo? Você não vai ter os mesmos valores de seno e cosseno para os dois, certo? Vamos olhar aqui ó, esse gráfico, vamos observar esse gráfico. Nesse gráfico aí, o que, que a gente vai observar? Nesse gráfico aí, o que você vai observar é os pontos onde ele vai passar, certo? Embora o gráfico não esteja totalmente bem marcados, os pontos não estão demarcados aí exatamente quais são os pontos que ele está passando,
certo? Mas tem as informações que a gente precisa, que são as fundamentais. Ó. O seno, ele corta bem aqui no zero. Veja? Então significa que o seno de zero é zero. Isso é fundamental para a gente saber disso. Já o cosseno, no zero, ou seja, aqui nesse ponto zero, a imagem dele está no 1. O cosseno de zero é 1. Então isso aí você já percebe que o desenho está transladado. Ou seja, nós pegamos esse desenho aqui e transladamos. Esse ponto alto aqui, ó, está no 1. Quando a gente observa o eixo Y aqui, ó, tá para aqui, ó, tá para a direita. Ou seja, o 1 tá num valor aqui, ó, né? Perceba que seno de 0 é 0. Onde é que o seno dá 1? Lá na trigonométrica a gente viu que o seno de π sobre 2 dava 1. Então o π sobre 2 é associado a 1. Quando a gente voltar para o π, dá 0 novamente. O seno de π a gente viu que era 0. Então tá aqui em cima. O seno de π é 0. Quando a gente chegar no 2π sobre 3, de 2π sobre 3, a gente vai ter o menos 1, que vai ser esse aqui. Veja aqui, está associado bem aqui. Ó. Quando vir para cá novamente, vai dar 2π a volta. Então vai voltar para o zero, sendo 2π. Aqui em cima. Então sendo de 2π, zerou aqui novamente. Então veja que o desenho vai ficar se repetindo, essa ondazinha aqui, ó. Essa daqui, isso aqui. Aí daqui vai voltar o período todinho, vai ficar repetindo a mesma coisa. Vai subir, vai descer, vai subir. E vai acontecer o mesmo que nos valores que você pegou inicialmente. Para o cosseno a mesma coisa, só que está deslocado. Só isso. O cosseno de 0 é 1. Aí nesse ponto aqui, quando você tiver π sobre 2, aí aqui vai dar 0. Quando você chegar mais para frente, no 2π sobre 3, vai dar menos 1. Quando você chegar no... Opa, desculpa aqui. 0, π sobre 2, aqui é no π. Marquei errado, tá? Só um minuto. Deixa eu consertar aqui para não confundir, tá? Colocando os valores do seno. Aqui se aqui é no 0, aqui é no π sobre 2. Esse aqui é no π. Esse aqui é no 3π sobre 2. E esse aqui é no 2π. Ou seja, o cosseno de π sobre 2 vai dar 0. O cosseno de π vai dar menos 1, aqui embaixo, menos 1. E o cosseno de 3π sobre 2, eu coloquei foi 2π sobre 3 lá em cima, eu cometi um erro. Dá 0 de novo. Aqui, deixa eu só consertar, eu coloquei 2π sobre 3. Não é 2π sobre 3, porque 2π sobre 3 é 2π é 360 dividido por 3, então não é a mesma coisa, dá 120. É 3π sobre 2 que eu quis colocar aqui, certo? Vou consertar. É 3π sobre 2, eu coloquei 2π sobre 3. Então, aí assim, essas coisas são as coisas mais importantes. Sobre as outras funções, eu vou só destacar o seguinte: a tangente, função tangente, ela é o seno de x sobre o cosseno de x. Por isso vocês lembram que na aula que eu falei que a tangente tem que ter cuidado dos pontos, porque você vai ver que o cosseno está no denominador. Então, os pontos onde o cosseno dá zero, vai ter um problema, vai definir a tangente, né? Então, por isso que a gente tem que pegar aqui os pontos onde o cosseno de x é diferente de zero, para poder ter um cosseno embaixo. Aí não existe só a tangente, existe a função secante. Secante, ela pode ser escrita como 1 sobre o cosseno, certo? Ou seja, f de x é 1 sobre o cosseno de x. E existem as outras, vai existir a função, aqui é o gráfico da função tangente, né? Ele faz a cada duas, o gráfico da tangente.
Perceba que a tangente tem uma assíntota aqui nesses pontos, onde ela não vai tocar. É aquilo que a gente falou na aula de limite. Tem uma assíntota aqui e tem essa periodicidade aqui, de tal forma que você está tendo pontos onde isso aqui não está definido. Ó. Tem uma reta aqui. Para esses pontos não está definido, eu acho que você já deve imaginar. Esses pontos aí são pontos onde o cosseno se anula. Certo? A função secante vai ter esse desenho aqui, certo? E aí você vai ter as propriedades de acordo com o cosseno delas duas. No caso da secante, sobre cosseno de x, você vai estudar os pontos onde o cosseno não se anula. Então, os pontos aqui são o inverso do cosseno. Certo? Aí existem as outras, existe a cotangente. Cotangente de x, ela pode ser definida como o inverso da tangente. Que também, se você for inverter a tangente, você não já sabe que o seno, o tangente é seno sobre cosseno. Então, 1 sobre a tangente vai inverter. Então, vai ficar o cosseno sobre o seno de x. É. Aí existe a cossecante, secante e a cossecante. A cossecante de x, ela é o inverso do seno, 1 sobre seno. O inverso, assim, no sentido 1 sobre seno, não é o inverso da função seno, que é uma coisa que a gente tem que falar na outra aula, que é o seguinte, que funções inversas das funções seno e cosseno é totalmente diferente. Assim, a função arcosseno, arcotangente, arcosecante, essas funções aí são inversas das funções trigonométricas. Né? Não é o inverso do seno no sentido de o inverso que eu falo, você pega a função seno de x e coloca 1 sobre ele, que é inverter a fração, vamos dizer assim. Certo? Aí, isso são os pontos principais assim, sobre as funções trigonométricas. A questão da periodicidade e a questão dos valores, né? Agora a gente pode trabalhar com isso, certo? Sabendo dessas informações, e fazer limites, ajustes na aplicação de limites, mas obviamente existem muitas propriedades das funções trigonométricas que a gente tem que lembrar. Vou colocar aqui na seção de derivadas, onde tem a parte da derivada das funções seno e cosseno. Né? No caso das derivadas trigonométricas, nessa seção de funções trigonométricas, que vai falar de derivada, ele vai usar umas propriedades que eu não falei nessa aula aqui. Por quê? Ó? Aqui ele vai usar seno de x mais t. O que acontece? Lá nas funções seno, cosseno, existem algumas propriedades que aparecem, que é seno da soma, seno da diferença. Então, existem umas expressões para a gente desenvolver, tipo assim, seno de A mais B, seno de A menos B, cosseno de A mais B e cosseno de A menos B, por exemplo. Isso aqui vão dar expressões que tem a ver com seno de um vezes seno do outro, cosseno de um, cosseno do outro, mais ou menos. Assim, tem umas expressões assim. Eu não vou entrar nesse detalhe para a aula não ficar tão longa. Eu vou fazer isso numa aula de tira dúvida ou uma aula adicional de funções trigonométricas, principalmente quando eu falar de limites e derivadas. Na verdade, derivada, né? Porque de limites eu vou falar do limite trigonométrico fundamental. Aí nas funções trigonométricas a gente precisa dessas relações, que sendo de soma, sendo a diferença, que a gente pode colocar numa continuação dessa aula, mas já envolvendo derivada, certo? Pois é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui, para ele não ficar mais longo do que já está, e o complemento dessa parte de seno e cosseno, falando de derivada das funções trigonométricas.